Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Eu acredito muito que o programa traz esse tema e não é visto, porque nos atentamos tanto à ideia de ter que não estar usando álcool e droga para estar tendo uma vida mais plena, uma vida mais digna, que nos esquecemos de que o programa não é para parar, o programa é para não voltar. Mas inúmeras pessoas que eu conheço dentro dessa minha trajetória de 27 anos, as mesmas acreditam que porque não estão fazendo uso de álcool e drogas já se encontram em plena recuperação e por isso podem sair acreditando que por estarem plenas, por não estarem usando, elas não vão ter ou trazer problemas maiores, sendo que o grande problema e de tamanho maior já está em evidência, que é a ideia que a pessoa tem, a qual ela não tem problemas. E eu sou uma pessoa que vejo claramente que eu tenho inúmeros problemas dentro da questão da doença da adicção. Eu hoje não tenho mais comigo a questão da doença da drogadicção, porque o quesito, resultado final de quem é portador da doença da adicção, que é o uso de álcool e de drogas, hoje não faz mais parte da minha história de vida há 27 anos. Estando há 27 anos sem o uso de álcool e drogas, eu posso começar a trazer a ideia de que eu não tenho mais problemas. Mas, na realidade, o grande problema está aí. Porque na literatura dos programas anônimos, das Irmandades Anônimas, a negação ela se mostra presente quando eu nego a existência de algo que ainda faz parte. No meu caso, por ser portador da doença da adicção, o que faz parte são os sintomas da doença, não é mais o uso da substância, que também não deixa de ser um sintoma de quem tem a doença da adicção. Só que quando eu me encontro sem o uso da substância, eu me encontro automaticamente portando os sintomas da doença. E portando os sintomas da doença, negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, eu até acabo falando para algumas pessoas de que eu estou pronto para viver em sociedade, sendo que em sociedade é onde eu manifesto essas pronúncias a qual, se eu não der a devida atenção, eu vou ter problemas maiores. Pois eu estou a negar uma realidade que eu justifico, eu também nego outras realidades, eu transfiro, eu racionalizo, eu questiono, e todas estas são indicadores de que eu tenho um problema muito maior do que o uso de álcool e droga, que agora, no presente momento, não faz parte, independente que este mesmo problema não está a fazer parte já por 27 anos, mas o que se faz presente é o problema da doença. Eu preciso resolver, né? É como entender que quando eu não estou dando a devida atenção a quem eu sou não deixa de existir. E eu tenho que dar a devida atenção a quem eu sou. Eu preciso entender que quem eu estou sendo no momento é aquilo que eu tenho que olhar se a doença não está presente naquilo, pois não tem mais o químico, mas o que tem é aquela manifestação, seja a renúncia que eu posso estar a fazer negando uma realidade que me cabe, seja pagar uma dívida, o comprar de algo, o entender que me cabe ou me deixa de caber no momento presente, uma responsabilidade por parte de que eu estou a fazer outra. E não é por isso que eu não tenho que arcar com uma responsabilidade que, de forma retórica, a mesma se apresenta no momento presente. Seja a pensão de um filho a pagar, seja um documento que na escola eu tenho que retirar. Então eu tenho que me atentar que a doença da adicção está presente, independente do uso da substância psicoativa, que hoje não se faz mais presente. Por isso eu posso acreditar que eu já estou pronto para viver em sociedade e não estou a me atentar que os sintomas da doença estão manifestados a ponto de eu estar a esbravejar em relação a algo que está se apresentando. E este meu esbravejar está a negação da realidade, está as justificativas que eu construí, está os mecanismos de defesa. Se encontra presente sintomas, indicadores que na literatura
no texto básico de Narcóticos Anônimos e também na literatura dos Alcoólicos Anônimos e outras literaturas que trabalham os 12 passos, apresentam sintomas que se referem à doença, não se referem a questões sobre a substância, o gosto da substância, a cor ou a forma da substância. Mas isso é algo que leva muito tempo para se entender. Então eu chego ao programa pautado na ideia que o que está a me fazer mal é o uso de álcool e drogas, e naquele momento era o que estava em evidência. Passado alguns anos, o uso não está mais presente, o que está presente agora é a doença. Eu não dou a devida atenção, pois eu acredito que porque não tem álcool e droga, eu já me encontro pleno. Quando eu me atento a isso, eu me atento à gravidade do que é esta doença. Mas aí eu venho a me atentar a isto já com 20 anos sem o uso da substância. Tempo este que se passou e eu poderia ter evoluído muito mais, poderia ter feito inúmeras outras saídas de situações e circunstâncias que eu assim me encontrei nesse percurso. Existe uma parte da literatura, no quarto passo das Irmandades Anônimas, que fala sobre as confusões e contradições que nós trazemos a nós mesmos e acabamos não dando a devida atenção por parte de que também na literatura fala que nós vamos acabar passando por um ou outro passo de forma despercebido, somente para perceber depois que o programa não funciona sozinho, o programa não funciona por osmose. Existe uma necessidade de se ter uma condição de movimento no programa. E aí eu entendo que recuperação é movimento. Se eu não estou em movimento, eu estou em adoecimento. E o estado de adoecimento que por vezes eu estou é acreditar que eu já tenho condições, por não estar usando droga, de viver em sociedade, lidar com a sociedade, entendendo em sociedade o que está se acontecendo. E, na verdade, eu estou fadado a um grande erro, a um mecanismo de defesa chamado negação, a qual eu estou a negar uma realidade que está se apresentar. Eu preciso do outro, pois o programa diz que só existe um jeito desse programa não dar certo. Só existe uma forma do ser humano não conseguir ter sucesso. É sozinho. Tanto que na ideia do oráculo de Delfos, lá 2.500 anos antes de Cristo, né, na Grécia, lá se entende-se que conhece-se a ti mesmo e conhece-te a Deus. E que Deus que eu sou quando eu estou querendo fazer algo sozinho, na minha maneira de pensar? Que Deus é esse? O Deus da prepotência, o Deus da arrogância, o Deus da soberba? Que Deus é esse que eu acredito que quando eu precisar realmente lidar com uma situação que eu venho dentro de uma contradição, porque a literatura está a falar que sozinho eu estou muito mal acompanhado e que eu necessito entender por que eu estou mal acompanhado. Mas eu passei pela literatura despercebido, eu nunca pedi ajuda, eu frequentava os grupos com a ideia de que o parar de usar droga era total e absoluto e que agora que eu não estou mais usando, eu posso ter uma vida exemplar. E, na verdade, eu não estou conseguindo essa vida exemplar, porque aonde eu me encontro, eu já estou negando uma realidade quando o outro está a falar, a maneira como eu estou a me expressar. E aí, quando eu olho ao outro, questionando, indagando, racionalizando, eu não estou prestando atenção que eu estou expressando sintomas da doença. Não tem a substância psicoativa, mas tem os sintomas. E o que me faz adicto é a doença, não é meu comportamento e também não as drogas e nem o álcool. A literatura fala isso. Então eu tenho a doença, eu não sou a doença. Eu preciso entender que doença é essa e como que essa doença se manifesta, de que maneira que essa doença se expressa. Pois por vezes a doença está a se manifestar através da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. O resultado final desse conjunto de ações vai ser chegar ao ápice da minha doença, que é a ideia da doença que trabalha na minha forma de pensar, no meu jeito de agir, na minha maneira de ser, é dizimar a minha existência. E a ideia para dizimar quem eu sou é através do uso, porque uma vez que eu esteja a fazer o uso, eu perco a maneira a qual lúcido, sóbrio
eu teria de interpretar o que está se passando. E que, por vezes, eu também estou já em perda do que pode estar a funcionar para mim, que é o programa, quando eu quero que o programa funcione com o que eu tenho a oferecer ao programa. E o programa não necessita do que eu tenho a oferecer. Esse é um programa que faz a gentileza de permitir com que eu use o que ele me oferece. Pois se o programa, para dar certo, precisasse do que eu tenho a oferecer, esse programa não precisaria de nada. Porque o programa, obviamente, ele já se mostra no todo, completo. É um programa de passos, não é de pulos. Então eu tenho que dar um passo de cada vez. E o primeiro passo, ele já retrata a ideia sobre: você entende o que é a doença? Ou você acha que a doença é teu uso de álcool e droga? Porque agora não tem mais o uso de álcool e drogas. Você já veio por um longo período sem fazer o uso. Já está aí dentro da ideia de que consegue viver em sociedade e não está a entender que está a racionalizar, está a transferir, está a questionar, está dentro de um padrão dos sintomas desta doença, a qual você não entende a doença e acreditando que o uso da substância era o seu maior problema, não está reconhecendo que agora não tem mais o uso. Já não tem mais o uso, não é de agora, são de décadas. E que agora o que está presente são os sintomas. E que quando o outro, através da retina do outro, está a te mostrar a maneira como você está a agir, para você, o outro está a te julgar. Para você, o outro está a te perseguir. Então, quando eu me atento que a doença está manifestada com o tempo que eu me encontro em estado de abstinência química, pois hoje para mim é muito claro que dentro dos 27 anos que eu tenho de recuperação, são 7 anos que eu me encontro em tratamento e fiquei 20 anos somente em abstinência do químico. E dentro desses 7 anos, através do guia para trabalhar os passos, através da literatura de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, fazendo uso contínuo, diário, do apadrinhamento, que é uma grande ferramenta, quando os sintomas da doença está manifestado, fica claro e rápido de ser evidenciado pela minha pessoa e automaticamente de ser detido. Muito diferente das vezes que eu tentei parar o uso da substância e não consegui assim fazer por parte de não entender o que era a doença. E naquela época, sem tratamento, naquela época, sem entender o que eu precisava, eu tinha promessas que eu construía, maneiras de pensar que o outro estava a me prejudicar e por isso eu fazia o uso. E aí, com isso, eu fazia a contra-transferência, que era o meu desejo imaturo de ser feliz, acreditando que o estado de felicidade e plenitude se daria quando eu não estivesse usando. Eu paro de usar e continuo tendo inúmeros problemas, fazendo inúmeras confusões e contradições da minha própria pessoa. E aí eu me atento que eu preciso fazer algo para deter esses sintomas e que o uso se faz, então, necessário do programa e que também se faz necessário deter a doença através desse uso do programa, que não é somente ir às reuniões, é ler a literatura, falar mais de uma vez ao dia com o padrinho, procurar através da literatura o sentido e significado de algumas expressões que na literatura consta, se utilizar do exemplo, das experiências, fazer com que o programa funcione no todo, para com que eu venha a conseguir a viver em sociedade dentro de uma condição de plenitude, aceitando a vida da maneira que a vida se apresenta e vivendo ela. Por isso, estar em recuperação não é meramente estar sem uso. É identificar, perceber, conseguir partilhar, escutar o retorno e pôr uma ação positiva através do que o programa me proporciona. Levei muito tempo para chegar nesse ponto de entendimento e percebo que pessoas que acreditam já estarem prontas para viver em sociedades não estão a se atentar aos sintomas da doença que estão se mostrando, estando estas sem fazer o uso da substância. Pois o uso era só o resultado final. No meu caso, portador da doença, e que venho a descobrir o que é esta doença quando eu me atento o que a doença da adicção representa para mim. Então eu queria agradecer o convite do grupo, a possibilidade de fala
E vamos dando continuidade ao processo, pois é um processo cíclico. Os passos nunca terminam. Obrigado, valeu.